Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, aqui vamos animando, o vídeo. Vamos lá, louvando a Deus e engrandecendo o santo nome dele, Que vocês estejam preparados para o estudo de hoje. Então vamos fazer nossa oração para que possamos ter o auxílio do Espírito Santo e que possamos ser nos enchidos com Ele e termos o entendimento e a compreensão das suas sagradas Escrituras. Deus Todo-Poderoso, perfeito e santo, fica conosco nesse estudo de hoje, nos auxiliando, nos fornecendo a sabedoria que precisamos, Pai, para compreendermos os Teus escritos sagrados. Que Tu, através do Teu Espírito Santo, nos derrame sabedoria e conhecimento, que saiamos daqui com uma palavra para a nossa vida, para que venhamos a praticá-la, para que possamos nos firmar a cada dia, a cada minuto, na Tua verdade e fazer a Tua vontade. E que assim seja. Amém. E o tema do vídeo de hoje, meus irmãos, é Velho Testamento contra Novo Testamento. E por que eu decidi trazer esse assunto aqui hoje? Porque nas igrejas, muitas igrejas e muitos pastores, muitos pregadores, eles têm pregado uma certa doutrina de engano, de mentira. E qual é essa doutrina? A doutrina da graça sem graça. Eu vou explicar para vocês. Muitos têm pregado que nós hoje em dia vivemos através da graça de Jesus, do seu sacrifício na cruz. Certo, isso é verdade, mas o problema está em anular a palavra de Deus, a lei, em anular aquilo que Deus deixou no Velho Testamento. E eles buscam apenas seguir o Novo Testamento como base de suas vidas, ignorando totalmente os conselhos e os mandamentos que Deus deu ao seu povo. E para isso, meus irmãos, eles tentam justificar de várias formas possíveis, tentam anular a lei, sendo que até o próprio Mestre Jesus, ele disse que não veio abolir, mas veio cumprir a lei. Por isso eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, e os versículos são o 17 ao 20. E com essa passagem, meus irmãos, a gente vê aqui que é o que vem acontecendo nas igrejas hoje em dia. Muitos têm anulado a lei, não têm nem citado sequer. Eu vou ser bem sincero para vocês, meus irmãos, desde que eu visito igrejas, que eu até hoje não vi ninguém pregando sobre os 10 mandamentos. Infelizmente, é algo deixado de lado, é algo que eles não consideram, não o ensinam nas igrejas. E por que isso? Porque a falsa doutrina do engano, a doutrina de Satanás, que é anular a lei de Deus. A lei de Deus é para diferenciar aqueles que são de Deus daqueles que são de Satanás, do diabo. E quando você cumpre os mandamentos de Deus, você faz a aliança com Deus. E quando você não cumpre, você está entregue ao mundo, você está entregue ao diabo. Então, meus irmãos, eu quero trazer aqui essa palavra para que vocês possam perceber que devemos obedecer à lei de Deus. Agora, eu quero que vocês abram, continuem no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo é o 35. Então, como vocês veem, está evidente que a palavra de Deus ela continua perdurando nos dias de hoje. A diferença do Velho Testamento para o Novo é que naquele tempo precisava sacrificar um cordeiro para pagar pelos pecados do povo. E hoje em dia nós temos Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas ele tira o pecado de todo aquele que nele crê, meus irmãos. Tenho que dar uma observação aqui, que a gente não obedece os mandamentos para ser salvo. Não, isso é uma heresia, se alguém assim ensinar. Os mandamentos não salvam ninguém, mas a gente obedece aos mandamentos por causa de Jesus, por amor a Cristo,
por amor ao seu sacrifício, porque ele mesmo disse: aquele que me ama guarda e pratica os meus mandamentos. Então, meus irmãos, os pastores de igrejas, os pastores e pregadores demais, muitos que são contra a lei, eles vão usar de várias passagens bíblicas isoladas para justificar, para tentar justificar, né? Porque justificativa não tem. Que a lei foi abolida, que a gente não precisa mais guardar as leis do Velho Testamento, que a gente hoje está na graça. E muitos vão usar que aquelas leis são para os judeus e nós hoje em dia não precisamos mais. Outra heresia bastante grave que acontece nas igrejas, meus irmãos. E eu quero trazer aqui uma passagem muito comum, que muitos podem vir a utilizar na igreja para justificar que não devemos mais seguir a lei, que é em Romanos, capítulo 10, e o versículo é o 4. Então, meus irmãos, eles vão utilizar essa e outras passagens para tentar justificar isso, que a lei foi abolida, que Jesus nos libertou da lei, que a gente não precisa mais cumprir os mandamentos. Mas eles estão enormemente equivocados com essa passagem, porque muitas palavras aqui, elas foram traduzidas de forma errada. Ou melhor, elas foram traduzidas de outra forma, porque no hebraico e no grego tem muitas palavras, elas têm diversos significados. Então, outras palavras deveriam estar aqui nessa passagem para poder nos dar um entendimento melhor. Eu vou trazer aqui para vocês esse entendimento, que a palavra fim não é no sentido de que acabou a lei. Não, a palavra fim aqui, ela vem do grego telos, que quer dizer propósito, finalidade. E também essa justiça que tem aqui destacada é a justificação daqueles que a obedecem. Então, para que vocês possam compreender melhor essa passagem, eu vou ler da forma melhor compreendida, com a melhor tradução possível, que ficaria assim: porque a finalidade da lei é Cristo, para justificação de todo aquele que crê. Então, meus irmãos, a gente vê aqui e tem uma compreensão melhor dessa passagem de que a lei, a finalidade da lei é Cristo, ou seja, Jesus ele veio cumprir a lei, não abolir. Ele veio para que possamos ter a compreensão melhor da lei, porque os judeus, os fariseus estavam criando doutrinas em cima das leis de Deus, doutrinas que nem eles mesmos suportariam. E assim estavam colocando fardos pesados no povo. E Jesus ele veio para cumprir essa lei. E assim nos dá o exemplo de o que deveríamos fazer e como deveríamos fazer, meus irmãos. E é por causa da nossa fé em Cristo que somos salvos. É por causa da nossa entrega e amor pelo Filho de Deus que podemos ter a salvação e a vida eterna, meus irmãos. Mas esse amor não é apenas da boca para fora, mas é cumprir os mandamentos dele, é fazer a vontade do Pai, é se abnegar das suas vontades e desejos carnais, meus irmãos. Então, que essa palavra tenha sido de edificação para a sua vida, que você venha a compreender melhor as passagens da Bíblia Sagrada, porque eu sou um servo de Deus que prezo pela verdade e eu vou trazer aqui o que for necessário para tirar você do engano, da mentira, porque quem vive no engano e na mentira está nas mãos do diabo. Então eu quero trazer a verdade, porque a verdade vos libertará, meus irmãos. Outra coisa que muitos utilizam é que eles falam que Jesus ele apenas nos deu 2 mandamentos para seguir, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas muitos não percebem que esses 2 mandamentos não são 2 mandamentos, mas na verdade são o resumo dos 10 mandamentos. O mandamento de adorar a Deus acima de todas as coisas e amá-lo vem do resumo dos primeiros 4 mandamentos, que é não ter outros deuses diante dele, não ter imagem de escultura para adorar, não desonrar o seu nome ou usá-lo profanamente e também guardar e lembrar o dia de sábado. Esse é amar a Deus sobre todas as coisas, enquanto que os outros
que é amar ao seu próximo como a ti mesmo, é honrar pai e mãe, é não matar, não adulterar, não furtar, não dar falsos testemunho e também não cobiçar as coisas do próximo. E isso são todos os mandamentos do amar o próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, esse é o ensino que eu trago aqui com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que possamos caminhar no caminho certo, na verdade que é Cristo, na verdade que é a palavra de Deus, a doutrina pura e santa, meus irmãos. Não se deixem ser levados por falsas doutrinas, por falsos ensinos, porque isso é de Satanás para corromper os servos de Deus, para levá-los à condenação junto dele. Então, que vocês possam compreender, que vocês possam ter entendido, que vocês possam praticar a palavra de Deus e não apenas ouvi-la. Um conselho muito importante que eu tenho que deixar aqui, meus irmãos, é que não devemos ser como a maioria dos judeus, porque alguns judeus, eles são judeus messiânicos, ou seja, eles acreditam em Jesus Cristo e eles seguem a Bíblia por inteiro, mas a maioria, eles não seguem a Bíblia por inteiro, mas apenas o Velho Testamento. Só o Velho Testamento que é a Bíblia para eles. Então não devemos ser como judeus invertidos, que não seguem o Velho Testamento, mas só o Novo. Não tem como a gente seguir apenas um ou outro, mas os dois, porque os dois são palavra de Deus. Os dois vêm do Espírito Santo para nos auxiliar, nos instruir, nos fortalecer e nos capacitar a servir a Deus. Não dá para seguir apenas o Velho ou o Novo Testamento, mas temos que seguir os dois, porque o Velho Testamento, ele vai confirmar a vinda do Messias, e o Novo Testamento, ele é o cumprimento do Velho Testamento. E que vocês fiquem com essa palavra para a edificação de vocês, para que vocês possam obter a vida eterna e a salvação, para nos vermos lá, junto do Mestre Jesus, naquele reino eterno. Muito obrigado e que vocês possam ajudar o vídeo nas curtidas, nos comentários, no compartilhamento e assim ajudar o canal a crescer. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso Yahuwá nos permitir. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Amém.